Mateus 14, versículo 19, está escrito assim: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Aqui é a primeira multiplicação de pães. O Senhor Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Muitos estudiosos dizem que nesse dia tinha em torno de 15 a 20 mil pessoas, não é? Se você parar para pensar que a quantidade de mulheres é sempre maior do que a quantidade de homens, e ainda crianças, é uma média bem razoável. Mas o texto nos diz que antes de multiplicar os pães e os peixes, o Senhor olhou para o céu, ele ergueu os olhos. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você tem que erguer os olhos, viu? Você tem que levantar os olhos para o céu, porque é do alto, é do Senhor que vem o socorro, é do Senhor que vem o livramento, é do Senhor que vem a vitória, é do Senhor que vem tudo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. E vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. A tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu digo que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem. Nos diz a carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, que tudo que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, é para nos ensinar, é para nos instruir, para que creiamos, né? Está escrito também que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas tudo o que está escrito na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo. O Senhor usou homens de Deus, como diz Pedro, né? A profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então todos os detalhes foram selecionados e escolhidos pelo Espírito Santo. E nós vimos aqui um detalhe: o Senhor ergueu os olhos ao céu. E não é só essa vez que o Senhor Jesus levanta os olhos aos céus. Isso aconteceu em outras ocasiões. Então vejamos alguns exemplos. Vá comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 31. Marcos 7, versículo 31. Contre aí. Você está no Evangelho de Mateus, o próximo é o Evangelho de Marcos. Capítulo 7, versículo 31. Diz assim: e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. Olha o versículo 34. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isso é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Note que no primeiro texto que lemos foi antes da multiplicação de pães. Agora, nesse momento, é antes de efetuar uma cura, não é? O homem era surdo e falava dificilmente. Antes do Senhor liberar a palavra, não é? Ele levanta os olhos para o céu. E não é por acaso, não é? Em um outro momento, vá abrindo aí comigo João capítulo 11, vamos ver um outro exemplo também. Ele está, muito provavelmente, na Galileia, e ele recebe uma mensagem. Chega um mensageiro que entrega o seguinte bilhete, com a seguinte mensagem: Senhor, mestre, aquele a quem tu amas está doente.
está enfermo. E era o Lázaro. Essa mensagem foi enviada pelas irmãs do Lázaro, a Marta e a Maria. Quando o Senhor recebe essa mensagem, ele fala com os discípulos: nós vamos para a Judéia, né, que era uma outra região. Imagine, para lhe situar mais ou menos, imagine que você está aqui em Carapicuíba e você recebe uma mensagem de alguém que está, por exemplo, em Itapevi, Cotia, São Roque. Deu para ter mais ou menos uma noção? Né? Era uma outra região, eles estavam na Galileia e era para ir para a Judéia. Ele diz: nós vamos lá para a Judéia. Mas ele diz mais, ele diz: olha, o Lázaro, ele está dormindo. Quando os discípulos ouvem aquilo, eles pensam que o Senhor está falando do sono, né? Ele dormiu, está tranquilo. Jesus diz claramente: Lázaro está morto. E ele diz mais, ainda bem que eu não estava lá. Pastor, ele disse isso, disse. E em seguida ele diz: para que vocês creiam, para que vocês acreditem. Vamos lá, porque eu vou despertar o Lázaro. Para que eles acreditassem que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, é o Todo-Poderoso. Muito bem, o Senhor chega lá na Judéia. A Marta vem, a Marta chora, e a Marta diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Sim, eu creio. Ele vai ressuscitar no dia da ressurreição. E aí Jesus deixa claro que ele ia ressuscitar logo, já. Ela não consegue acreditar. A Maria chega, também está chorando do mesmo jeito. Inclusive, em seguida, o texto também diz que o próprio Senhor Jesus chorou e perguntou: onde é o sepulcro? E a Marta vai dizer: Senhor, já cheira mal, porque já foi sepultado há 4 dias. Há 4 dias tinha sido o sepultamento. É provável que tenha feito provavelmente o velório antes, né? Tenha feito um velório primeiro. Vou lhe dar um exemplo de algo que eu vivia uns 2, 3 anos atrás. Eu estava pastoreando a igreja de Natal, eu tirei férias, eu fui ao Piauí, né, que eu sou piauiense, e morreu um tio meu. E era um tio muito conhecido, muito querido, e fizeram o velório. Ele tinha uma casa na cidade, outra casa, um sítio no interior. Fizeram o velório na casa da cidade, começaram o velório pela manhã, e foi o dia inteiro de velório. Quando foi à tarde para a noite, levaram o corpo lá para a casa do sítio, virou a noite no velório, só veio sepultar no outro dia. Lázaro tinha 4 dias de sepultado. Jesus diz: vamos lá, vamos lá. E ele diz mais: tira a pedra. Tira a pedra, é quando a Marta vai dizer: já cheira mal. Mas em seguida, ele vai dizer, né? Encontrou João 11? Eu quero ler a partir do versículo 41, só para você entender o contexto. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu. Mais uma vez ele levanta os olhos para o céu, ele dá graças ao Pai, ele deixa claro que o Pai sempre ouve, mas ele disse isso por causa da multidão. Ele libera a palavra: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto ressuscitou. Mas preste atenção, ele mais uma vez levanta os olhos para o céu. Ele levanta os olhos para o céu ainda no Getsêmani, antes de ir para o martírio. Na cruz ele levanta os olhos, é um hábito ele levantar os olhos. E aí você pode estar se perguntando: para que, afinal de contas, pastor, Jesus levanta os olhos? Se ele é Deus, ele levantava os olhos para ensinar para mim e para você que é do alto, é do Senhor, é do Todo-Poderoso, que vem o socorro, que vem o livramento, é do Senhor que vem a bênção, que vem a vitória, e nós devemos estar sempre com os olhos lá no céu. Diz o salmista que o céu manifesta a glória de Deus, que o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Quando levantamos os olhos, contemplamos a imensidão e a grandeza daquilo que Deus criou, e Ele é maior de tudo aquilo que Ele criou. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Deus, então, o Senhor Jesus, então, nos dá o exemplo. Nós temos que manter sempre os olhos no céu. Porque o diabo, preste atenção, o diabo trabalha para as pessoas manterem os olhos, na terra. E ele não só trabalha, ele mata, ele rouba, ele destrói, ele faz de tudo. Ele age, seja na saúde, seja na família, na vida financeira, ele causa problemas, não é, dos mais diversos. Tudo que ele puder fazer, tenha certeza, ele faz.
com o intuito final, o intuito do matar, roubar e destruir, é prender as pessoas com os olhos aqui na terra para o intuito maior, que não é olhar para o céu, que é tirar os olhos do Senhor, que é perder a fé, que é perder o relacionamento com Deus. Vamos ver um exemplo disso? Lucas capítulo 13, abra aí comigo. Eu vou ler a partir do versículo de número 10. O intuito maior do diabo é levar as almas para o inferno junto com ele. Ele sabe que ele não tem perdão, ele sabe que já está lavrada a sentença dele, ele sabe que ouvirá Satanás, seus demônios, apartai de mim para o inferno, seus malditos, e ele quer levar o máximo de pessoas com ele. E os dias em que vivemos, esses dias de carnaval, as pessoas adorando ao diabo, imoralmente, fazendo tudo o que dá na cabeça. Tem hoje em dia igreja de Satanás no nosso país. Tem hoje em dia passeata, manifestação em prol de Satanás. Estamos no tempo do fim, não é? Encontrou Lucas 13? Vamos ler a partir do versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Então imagine essa mulher andando assim, ó, as costas arqueadas, olhando para baixo, de jeito nenhum ela conseguia se endireitar, ficar com o corpo ereto. Era encurvada, era o tempo todo olhando para baixo. Por mais que ela quisesse, ela não tinha como levantar a cabeça, ela não tinha como levantar os olhos. Continuando a leitura, versículo de número 12. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Olha que coisa tremenda. Quem olhava talvez pensasse, não, ali é uma hérnia de disco, é um problema de coluna, é um problema sério, é uma enfermidade terrível. Mas Jesus chegou, Jesus chamou ela, Jesus a endireitou, Jesus operou na vida dela e creia, Ele também quer te endireitar, Ele também quer te curar, Ele também quer operar na sua vida. Só que compreenda, essa aqui não é uma enfermidade, por exemplo, um mau jeito. Você já teve um mau jeito na coluna? Eu tenho um primo, ele é lá do Piauí, ele trabalhava em construção civil. Mas pensa num rapaz assim meio taludo. Só que um dia ele pegou um saco de cimento de mau jeito. E ele aguentava peso. Isso era comum do dia a dia. Só que ele pegou de mau jeito e deu um problema na coluna. Nunca mais ele conseguiu trabalhar em construção civil. Isso tem quase 15 anos. Tem quase 15 anos. Ele deu um mau jeito na coluna e passou a sentir fortes dores. Só que essa mulher aqui, o problema não é um peso que ela pegou, uma queda que ela teve, uma noite mal dormida, já acordou com dor nas costas, dormiu mal, alguma coisa do tipo. O problema dela não era esse, o problema dela, e além disso, em seguida aqui o texto diz, né, que o príncipe da sinagoga fala para todo mundo: olha, tem 6 dias para ser curado, vocês não têm que vir no sábado para ser curado, porque Jesus curava no dia do sábado. Aí Jesus vai dizer para eles: seu hipócrita, você não pega o seu boi, o seu jumento, não tira no dia do sábado, não leva para dar água? E aí ele diz mais, que eu quero ler com você, o que diz aqui no versículo de número 16. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Compreenda, o que essa mulher tinha era um encosto nas costas dela. A enfermidade no corpo era causada por um demônio. Obviamente que nem toda enfermidade é causada por demônio, tá, minha gente? Compreenda, tá? Tem enfermidade que a pessoa tem porque ela come mal, como um diabetes. Diabetes gera cegueira. Diabetes, quando uma pessoa é diabética, o corpo não regenera do mesmo jeito. Uma pessoa que fere, machuca, um machucado, um diabético, demora muito mais para curar. Diabético, conheço caso de diabetes, tiveram que amputar dedo, mão, pé, né? E o diabético é aquela pessoa ou já tem tendência ou por causa de má alimentação. Nem toda doença é causada por demônio, mas essa era. Mas preste atenção, essa mulher estava presa, em primeiro lugar, fisicamente, por conta da enfermidade.
E espiritualmente ela está presa porque ela só consegue olhar para o chão. Mas note um detalhe. Quando Jesus cura essa mulher está em que lugar? Leia o versículo 10. Ela estava em casa, chorando e reclamando da vida. Ela estava em casa dizendo, coitada de mim, sou uma doente, sou enferma, o Senhor Jesus não veio nem me visitar, não veio nem me buscar. Ela estava se vitimizando em casa, ela estava apática. Onde é que ela estava, minha gente? Na igreja, na sinagoga. Ela foi buscar Deus. Nós vivemos numa geração em dias, está cheio de vitimista, que não busca Deus para nada. Se é para pular carnaval, vai. Se é para ir no supermercado, vai. Se é para ir na padaria, vai. Mas para buscar Deus, cadê? Esses dias encontrei uma irmã, está passando por um processo de depressão, e eu venho orando por ela e falando, amada, a senhora tem que buscar mais a Deus. Esteja na casa do Senhor. E sempre mandando mensagem. Ela nunca vinha. Muito bem. Um domingo de manhã, termina o culto, está eu ali na porta da igreja, no estacionamento ali. Vem a irmã. Ô, irmã fulana, que bom lhe ver, como é que a senhora está? Estou indo. Eu falei, desculpa, Cruz, a senhora está indo para onde? Eu estou indo ali na padaria. Você sabe onde é a padaria ali, né? 2 esquinas para frente. Eu tenho que ir ali na padaria comprar um pão e depois eu preciso ir ali no sacolão comprar umas verduras para fazer o almoço. Aí eu falei, tá bom, querida, se a senhora puder, vai ter o culto à tarde, vai ter o culto à noite, se puder, venha. E aí depois eu fiquei pensando comigo mesmo. E ela disse, eu vou ver, pastor, se eu vou, que eu não tenho força para ir na igreja. E eu pensando comigo, ela tem força para ir na padaria, que é mais longe. Ela tem força para ir no sacolão. Ela não tem força para vir na igreja? Essa mulher aqui, ela não deu desculpa, não. Ela estava com as costas encurvadas. Querido, a vida não tem dó de você, não. E Deus também não tem dó. Deus não responde a vitimismo. Diga comigo, Deus responde à fé. E a fé é com ações. A fé é com atitudes. Essa mulher estava lá. O Senhor então a cura. O Senhor então repreende todo o espírito imundo, e ela foi endireitada, e agora ela pôde glorificar a Deus. Então compreendo, o diabo vai trabalhar de todos os meios para lhe prender a sua atenção, prender os seus olhos nas coisas aqui da terra, e na vida de muita gente já tem conseguido. Nós vivemos em dias que o celular tem prendido muita gente na terra. O brasileiro gasta em média 5 horas por dia no celular. YouTube, Netflix, esses negócios aí, têm prendido a atenção de muita gente, roubado o tempo de muita gente. Querido, querida, não deixe o inimigo roubar o seu tempo, não deixe as distrações lhe roubarem, não deixe nada prender os seus olhos aqui na terra, porque Deus quer os teus olhos nele. Quem está entendendo, diga glória a Deus, porque com os olhos nele, crendo nele, é ele que sara qualquer enfermidade. O que a medicina não consegue, ele consegue. Aquilo que o homem não consegue, ele consegue. Você sabe que aconteceu um acidente comigo, com a minha esposa, há 15 anos atrás. Pela medicina, nem plástica resolveu o rosto dela. Deus resolveu. Pelo médico que enchia a boca para dizer, eu tenho 25 anos de medicina só nesse hospital, por ele, ela não quer ser mãe. Está aqui meus 3 filhos, gerados dela. Porque eu coloquei os olhos, foi no Senhor, eu acreditei, foi nele. O médico pode dizer, o homem pode falar, mas o homem vê o que está aqui na terra. O homem vê o que está diante dos olhos, o homem vê a lógica, o homem vê a razão, mas quem está com os olhos no Senhor vê a glória de Deus. Quem está com os olhos no Senhor sabe que quando o céu se abre, não há nada que impeça o agir do Todo-Poderoso. E ele mesmo deixou claro, agindo eu, quem impedirá? Diga para a pessoa que está perto de você, ele quer agir na tua vida, ele quer operar, ele quer curar, ele quer libertar, ele quer salvar. Ele quer operar maravilhas. Agora, se nós não fizermos nem o possível, como é que ele vai fazer o impossível? Vai comigo no Salmo 40. Olha o que o salmista diz. Vou ler a partir do versículo 1. Salmo 40. Versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço, de um largo horrível, de um charco de lama, de um atoleiro, colocou os meus pés, firmou os meus pés, os meus passos numa rocha,
e me pôs um cântico novo nos lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança. Oh, querido, confie nele, porque ele não te desampara. Confie nele, porque para Deus não existe nada impossível. O salmista está num charco de lodo. Já lhe aconteceu alguma vez você comprar um tênis novo e sem querer acabar sujando de barro? Já aconteceu porventura num dia chuvoso, de a água cercar o seu pé, de você ter que olhar assim, andar olhando com cuidado? Espiritualmente era essa situação que ele estava, um charco de lama. O charco de lama aqui são os problemas, cercado de problema. Quando vem um problema de uma vez, é mais fácil lidar. O problema quando é tudo de uma vez só. A pessoa está doente, ficou desempregada, brigou com o marido, está cheio de conta para pagar. Bastante problema, não? Bastante problema. É o que ele está dizendo, ele está cercado de problemas, mas ele reconhece que clamou a Deus e Deus ouviu. Ele reconhece que Deus agiu na vida dele, operou, e declara: Deus vai operar na minha vida. Diga: é do Senhor que vem o meu socorro, é do Senhor que vem a minha ajuda. Vá comigo no Salmo 116, versículo 1 diz assim, passe aí algumas páginas, está no 40, vá no 116, Salmo 116, versículo 1. Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e o meu clamor, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Olha aqui para mim. Imagine que uma pessoa, nessa situação, do versículo de número 3, que acabamos de ler, cercada de cordas da morte, tomada de angústia e de tristeza. Imagine que uma pessoa dessa vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Eu não sou médico, não sou psicólogo nem psiquiatra. Não sei se tem alguém aqui que é, mas olhando para um quadro desse, não lhe parece uma depressão ou não? Como é que a psiquiatria trata isso? Rivotril, diazepam, carbamazepina, nortriptilina. Remédio tarja preta, remédio forte. A depressão vem, as lutas vêm? Sim, vem. Vem diversos meios. Olha aqui para mim, vivemos em dias, hoje até crianças ficam depressivas, adultos, gente de todas as faixas etárias. Hoje a depressão vem por as mais diversas razões, desde a dor do luto, desde uma decepção amorosa, um desemprego, de ver uma frustração, diversos motivos. O salmista enfrenta isso, mas ele deixou isso dominar. Versículo 4. Então sentei e chorei. É o que está escrito aí? Lamentei profundamente. É o que está escrito aí? Qual é a atitude que tem fé? Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, estava abatido, mas ele me livrou. E declare: o Senhor também vai me livrar. E declare: eu também terei paz, eu também terei alegria, eu também viverei dias felizes e abundantes na presença do Todo-Poderoso. Deus tem poder para fazer maravilhas em sua vida. Passe uma página, 2, Salmo 121. Salmo 121, o salmista começa dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Será que é do governo? Será que é do governador, do presidente, do senador, do juiz, do desembargador, do ministro, do patrão, do vizinho? De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então você pode levantar os olhos aos céus e você pode clamar, porque Ele ouvirá e Ele responderá, e é Ele que te guardará, é Ele que te abençoará, é Ele que operará na tua vida. Confiar em Deus quando está tudo bem é fácil. Está cheio de gente que nem crente é. Quando tem dinheiro, quando tem saúde, quando as coisas estão boas, está feliz da vida. A diferença do cristão mantém confiança no Senhor, independente da circunstância. Independente, porque tem discernimento espiritual. Você já ouviu falar do caso do Jó, não ouviu? Pensa num homem honesto, trabalhador, pai de família, ótimo marido,
excelente pai, um homem de oração, um homem intercessor, um homem que ninguém tinha isso para dizer, um homem que o próprio Deus disse: esse, o Jó, é reto, é sincero, é temente, se desvia do mal. Deus elogiou o camarada. Deus não aponta nele nenhuma falta, nenhum erro. Elogia ele. Esse Jó, ele vai enfrentar coisas terríveis. Deus permite, porque compreenda, o diabo só age até onde Deus permite. O diabo não faz o que ele quer, ele só vai até onde Deus permite. O diabo tem algum poder. O único que tem todo o poder é Deus. O diabo não tem todo o poder. O poder dele não é limitado. O poder dele é parcial, é pouco, é pequeno. O Senhor tem todo o poder. Mas Deus permite, então, o diabo agir na vida de Jó. O diabo acaba com o patrimônio que o Jó demorou uma vida inteira para construir. O diabo traz um vendaval sobre a casa dos filhos de Jó e de uma tacada só mata os 10 filhos do Jó. Se vê o Jó tomado de angústia. Para piorar a situação, não é? A mulher dele diz: amaldiçoa o teu Deus, e para ficar ainda pior, ele é tomado de uma doença da cabeça até a planta dos pés. Note que problema não faltou para o Jó. Ele vai ter problema financeiro, porque ele quebrou, ele faliu, perdeu tudo. Ele vai ter problema familiar, os 10 filhos morreram. Ele vai ter problema no casamento, a mulher está dizendo para ele: deixa de servir a esse Deus e se mate, morra. Ele vai ter problema social, os amigos chegam, durante 7 dias choram, ninguém abre a boca para dizer nada, porque a dor era muito grande. Quando esses 3 amigos abrem a boca, sabe o que eles disseram? Confessa o teu pecado, conta o que você fez. Porque para acontecer uma tragédia dessa, a pessoa aprontou e aprontou muito. O que os 3 amigos fazem? Apontam o Jó. Ninguém estendeu a mão, apontaram o dedo. Ele tem problema de todas as ordens. E o objetivo do diabo, ele diz as 2 vezes na cara de Deus. O diabo deixa bem claro qual é o intuito dele. O diabo diz: tira tudo que ele tem para ver se ele não blasfema na tua cara. O diabo sabe que a blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo, é o único pecado que não tem perdão. Deus permite ele tirar tudo na segunda vez, né? Deixa eu colocar uma doença nele para ver. Deus permite. Em nenhum momento Jó blasfema. Passou dias terríveis? Passou. Imagina uma pessoa magra, cadavérica. Era o Jó. Está escrito: o couro pegou no osso. Uma pessoa de pálpebras negras, não dorme, dia e noite virado. É o Jó que vai dizer: a minha alma tem tédio da vida. É o Jó que vai dizer: o meu bafo está pior que o do leão, o negócio está feio. Só que ele não perde a fé, ele não tira os olhos do Senhor, e no auge da angústia ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E Deus se levantou, e o Redentor agiu, e virou o cativeiro dele, e trouxe saúde a ele, e restaurou o casamento dele, e deu 10 filhos a ele, e deu o dobro do patrimônio, e deu 140 anos para ele usufruir, porque ele olhou para o Senhor. Ele disse: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Oh, querido, Deus quer que você olhe para ele, que você veja o céu aberto e a glória dele sobre a tua vida. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Diga comigo: Deus quer abrir o céu sobre a minha vida. Só que eu tenho que querer esse céu aberto. Vá comigo na carta aos Colossenses, capítulo de número 3. Novo Testamento, carta aos Colossenses, capítulo de número 3. Nós demonstramos fé com algumas atitudes, com ações, não é? Tiago diz que fé sem obras é morte. Quais ações então Deus espera que tenhamos? Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são da onde, minha gente? O que é buscar as coisas que são de cima? O que é buscar as coisas onde Cristo está sentado à destra de Deus?
O que é buscar essas coisas? Não é? Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 6, o próprio Senhor Jesus deixa claro: não andeis ansiosos com o que comer, o que beber, o que vestir. O Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Aí no versículo 33 ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que é o buscar o reino de Deus? O que é buscar as coisas que são de cima? É buscar a presença de Deus, é buscar ao Todo-Poderoso, é dizer: Espírito Santo, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero ter um caráter lapidado. Senhor, eu quero ser aperfeiçoado. Senhor, eu quero ser árvore frutífera e dar muito fruto. Senhor, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero ter sabedoria, eu quero andar com o Senhor, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver pela fé. É colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Mas tem gente que não busca a vontade de Deus coisa nenhuma. Estava falando ontem com uma pessoa e ela estava me contando, uma senhora, irmã da igreja, e ela falando: pastor, eu estava orando esses dias, passando uma dificuldade financeira grande, e orei falando com Deus: Senhor, por que isso está acontecendo? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu ajudo em tudo que posso na igreja. Por que isso está acontecendo? Por que o Senhor não age e muda? Por que eu estou passando essa dificuldade toda? E ela insistindo na oração, querendo a resposta de Deus. Ela no quarto dela, na casa dela. Aí Deus fala com ela, o Espírito Santo falou: sabe por que você está passando essa dificuldade toda? Você não me busca mais. Você só lê a Bíblia na igreja, só estuda a palavra na igreja. Você não tem mais tempo para mim. Você só ora quando está no culto ou quando precisa de alguma coisa. Você perdeu a vontade de estar comigo na minha presença. Querido, Deus permite muitas vezes as lutas virem para buscarmos mais, para orarmos mais. Você já reparou que é nos momentos de angústia que você ora mais, que você busca mais, que você persevera mais? Ela ouviu o próprio Deus falar e ela entendeu. E ela falou: Senhor, eu vou buscar mais. E começou a orar mais. E começou a meditar na palavra. E começou a valorizar a presença do Todo-Poderoso. Tem um ditado que diz: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Quem anda com Deus parece com Deus. Quem anda com Deus é perdoador. Quem anda com Deus é misericordioso. Quem anda com Deus é amoroso. Quem anda com Deus é longânimo, é pacífico. Você conhece gente ruim, difícil de lidar? Você conhece gente chata? Você conhece gente que mata os outros na unha? Você conhece gente que é implacável? Gente que não perdoa ninguém? Você conhece gente que não tem palavra, fala e não cumpre? Você conhece gente que não vale nada? Não anda com Deus não. Só pergunte para a pessoa que está ao teu lado. Não é aquele que você olha no espelho não, né? Nada, pastor, eu não, Deus me livre, não, eu pareço com Deus, pastor, eu estou andando com Deus, eu quero andar mais. Pois busque as coisas que são de cima, busque as coisas que são do alto, busque aquilo que é do Todo-Poderoso, porque quando buscamos a Deus por quem Ele é, Ele faz tudo o que nós precisamos, Ele concede muito mais. A bênção é consequência do relacionamento com Deus, e Ele mesmo diz: se me ouvir e me obedecer, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, e Ele é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Agora, nós temos que fazer o possível, senão como é que Deus faz o impossível? Deus tem para nós uma vida maravilhosa, amados. Deus tem para nós uma vida vitoriosa nessa terra e uma eternidade inteira com Ele. O que tem que reger a nossa vida não são os princípios e valores aqui da terra, são os princípios e valores do céu. A terra é imoral. Ou você não tem visto esse carnaval? Eu vi lá em Olinda, no Pernambuco, montaram um lugar, uma casa, um espaço. E esse espaço, supostamente, para trazer informação às pessoas a respeito do kit de redução de danos. Você ouviu falar disso? O que é isso? Um saquinho, um kitzinho. E nesse kitzinho, um cartão, e a moça na propaganda dizia: um cartão para, se você for aspirar alguma substância, aspirar com o seu cartão higienizado. Aqui tem um talãozinho que você faz um canudinho para, se você for aspirar a substância, o seu canudinho está higienizado. Aqui tem o preservativo, aqui tem informação, se você for fazer uso de cocaína, de maconha, de LSD e de...
O que é isso na prática? Um incentivo ao consumo de droga, um incentivo à relação sexual desenfreada, um incentivo ao pecado, à imoralidade. O mundo vai assim, jaz no maligno. Uma moça no carnaval colocou lá uma plaquinha no pescoço. Barraca do beijo. Beijo R$5, selinho R$1 e o número do Pix. Roupa curta. E aí, no vídeo, mostra uma fila de homens beijando ela e fazendo Pix de R$5 para ela. E ela mostrando toda contente os prints de quanto ela recebeu de dinheiro para beijar quem ela nunca viu na vida. Olha a imoralidade. Aqui em São Paulo, pegam uma moça, 1,5 m de altura, nada contra as baixinhas, mas uma moça que quando o policial levantou a camisa dela, começou a tirar e contar em torno de 15 celulares furtados. Os princípios do mundo são a imoralidade, o pecado, a promiscuidade. Um repórter está fazendo uma reportagem, e aí, como é que está a folia aí? E a mulher chega, agarra ele, dá um beijo na boca dele, e ele, mas eu sou casado. A mulher casada, mas não é capaz, e deu outro beijo. E o repórter, mas minha mulher vai ver. E ela, eu quero saber da sua mulher. Ele já pegou, agarrou a mulher. Não tem fidelidade, não tem respeito. Esse é o padrão do mundo. Esse é o padrão da imoralidade. Esse é o padrão do diabo. A nossa vida tem que ser regida pelo Senhor. A nossa vida tem que ser regida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha para colocar aqui dentro temor. O Espírito Santo trabalha aqui dentro santidade, reverência. Não somos perfeitos, mas Ele vai nos aperfeiçoando a cada dia, à medida que buscamos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós temos que buscar, nós temos que fazer a nossa parte. Oh, querido, e quando andamos com Deus, começamos a contemplar a glória dEle. Quando andamos com Deus, começamos a olhar a beleza do Todo-Poderoso, a beleza dEle. Deus não quer ver você andando de cabeça baixa, olhando só para as coisas aqui da terra. Diga comigo, eu vou crer em Deus. Diga comigo, eu vou confiar em Deus. Ele multiplicou pães, Ele curou enfermos, Ele ressuscitou mortos, Ele faz milagres, Ele é poderoso para fazer na tua vida. Tiago capítulo 1, versículo 17, abra aí comigo. O diabo trabalha para prender os olhos das pessoas aqui no chão, na terra, seja atacando a família, a saúde, os bens, o patrimônio. O diabo trabalha para que as pessoas tirem os olhos de Deus, tirem os olhos do Senhor, tirem os olhos do céu. Ele trabalha para destruir a nossa fé, para acabar, para roubar o nosso relacionamento com Deus. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Oh, querido, Ele fez no passado, Ele é poderoso para fazer hoje. Para Ele não falta nada. Deus é o Todo-Poderoso. Ele tem provisão, Ele tem saúde, Ele tem vitória. E quando nós olhamos para Ele, nós contemplamos o céu aberto. Para terminar, vai comigo em Atos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. Estevão, antes de ser apedrejado, diz o seguinte, olha o que diz o texto, aliás, Atos 7,55. Mas ele, o Estevão, estando cheio do Espírito Santo, está vendo a importância de buscar para se encher? E fixando os olhos no... Você está vendo aquele quadro que a gente tem ali no fundo da igreja? Ali é um quadro de avisos, está vendo? E ali tem alguns avisos, ali tem alguns cartões de alguns irmãos, né? Tem irmãos aqui na igreja que tem gente que é advogado, tem gente que é contador, tem a irmã que faz bolo, salgado. Depois, se você quiser dar uma olhada, tá lá. Mas o que é que fixa, o que é que mantém ali o cartão, o papel ali? Um fixador, uma taxinha, um alfinete. É o que fixa, para ficar fixo.
Estevão fixou os olhos no céu. Oh, querido, fixe os teus olhos no céu. Continuando e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Se você fixar os olhos no Senhor, você vai ver o céu aberto sobre a tua vida, você vai contemplar a glória do Todo-Poderoso. E Ele vai te encher, Ele vai te revestir, paz virá, alegria chegará, Ele te encherá com a presença dEle, e as demais coisas Ele vai operar, e tome posse, vai operar além do que você pediu, além do que você pensou. Como diz o escritor aos Hebreus, é olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, erguendo e levantando e fixando os olhos no céu, que nós teremos uma vida vitoriosa. Todo mal cairá por terra, toda dificuldade será superada, e seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza, se coloque de pé. Você já ouviu a palavra, agora é hora de colocar a fé em ação. Nós temos que fixar os olhos aos céus, nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que fazer o possível, porque quem faz o impossível é Deus. Agora, se você não fizer o possível, que é estar congregando, se você não fizer o possível, que é orar, jejuar, buscar ao Senhor, deixar o Espírito Santo trabalhar, como é que Deus vai fazer o impossível na sua vida? Está escrito, o Senhor Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Ele disse para Marta: se você crer, você verá a glória de Deus. E Ele quer que você veja a glória dele. Ele quer abrir o céu sobre a tua vida. Ele não quer sobre a tua vida céu de bronze e terra de ferro. Isso é para o desobediente, isso é para o rebelde, isso é para aquele que não anda com Ele. Mas para quem anda com Ele, para quem é cheio do Espírito Santo, para quem fixa os olhos no céu, é céu aberto, é a glória manifesta.